Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 823 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E hoje eu vou fazer algo diferente. Eu não vou iniciar um trecho novo da Bíblia, eu vou simplesmente fazer um resumo do capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Por quê? São mensagens muito fortes às igrejas. Como a gente estudou, são 7 igrejas e eu creio que esse número 7 ele está se referindo à totalidade das igrejas, que na verdade, quando Jesus se refere à igreja, ele sempre fala a igreja, o corpo, a noiva, né? Então somos uma igreja só, a igreja de Cristo, tá? Essa questão de divisões, denominações foi criação do homem. Jesus nunca criou isso, tá certo? Então nós temos que ter a mente de Cristo e não a mente humana. Então vamos fazer esse resumo, vamos entender a profundidade dessa mensagem a nós, a igreja, né? Sendo que ele dividiu aí em 7 localidades, tá? Antes disso eu vou lembrar que no capítulo 1 mesmo, ele já fala, né, que ele estava segurando na sua mão direita 7 estrelas e andava no meio dos candelabros. E ele fala aqui no último versículo do capítulo 1, preparando para a mensagem que ele ia falar às 7 igrejas, capítulo 2 e 3, ele fala assim: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, isso é importante porque ele já está falando, ele se refere muito, 7 anjos, 7 estrelas, 7 candelabros, né, 7 igrejas, para que a gente entenda a metáfora que ele faz aqui quando ele fala sobre isso, tá certo? Então ele já começa a mensagem à igreja de Éfeso, que é a primeira localidade que ele se refere. Ele mesmo, Jesus, se apresenta, a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros. Ou seja, ele já repete o que ele falou no capítulo 1 e ele fala a Éfeso. É interessante a gente entender que no capítulo 2, né, são 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Todas essas igrejas, todas essas 4 igrejas do capítulo 2, sem exceção, ele elogia. Pelo menos alguma coisa ele vai elogiar. Ele vai falar algo que é comum entre essas 4. Todas estão aguentando o sofrimento com paciência. Olha só, que ele fala para Éfeso: eu sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Tá? Então são vários elogios que ele faz a Éfeso. Vários mesmo, só que tem apenas uma coisa que ele tem contra essa igreja. Uma coisinha, que eles não amam a Jesus como amavam no começo. Então, gente, aqui a gente aprende que não é só fazer, não é só ter uma boa performance, nós temos que ter o quê? Comunhão, nós temos que amar a comunhão com Jesus, amar buscar a presença, amar conversar com Ele, estar com Ele. Então isso é muito importante. Olha que aprendizado que nós temos com Éfeso. Depois, em seguida, temos para Esmirna, ele fala a mesma coisa: vocês estão aguentando o sofrimento com paciência, né? E vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Inclusive, Esmirna é uma das 7 igrejas que ele não fala nada contra. Ele não tem nada contra Esmirna. Esmirna está andando 100%. Está andando, está extraindo um sorriso de Jesus, de Deus a todo momento. Eles estão fazendo a coisa certa. Então, gente, é possível. É possível que nós, como comunidade, né, se você está numa comunidade, uma parte da igreja, uma parte do corpo, é possível que andemos em perfeição, que andemos na luz, que andemos na santidade, como Esmirna está fazendo. Só que olha só, fala que eles vão sofrer. Aguentem, continuem aguentando o sofrimento com paciência, mesmo que tenham que morrer. Então, gente, aceitar Jesus não significa uma vida sem sofrimento ou sem aflição. Ele fala, aguente o sofrimento com paciência. Ele fala a palavra sofrimento. Sim, tem muitas situações onde nós vamos sofrer.
né? A própria grande tribulação que está chegando aí, nós vamos sofrer sim, mas é importante que aguentemos esse sofrimento com paciência, porque é um sofrimento efêmero, é um sofrimento temporário. E ele fala, aos que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte, tá certo? Lembra que eu falei sobre a segunda morte, que poucas pessoas sabem desse termo, né? Mas é um termo usado aqui por Jesus. É importante a gente saber o que é a primeira morte, o que é a segunda morte. Depois ele fala para Pérgamo também, ele fala, vocês não abandonaram, vocês também têm aguentado, né, o sofrimento, vocês moram aí onde Satanás mora, mas tem alguma coisa contra vocês, que é o quê? Que alguns estão seguindo os ensinamentos de Balaão, que foi o quê? Ensinamentos de Balaão é quando Balaão ensina lá Balaque, aquele rei lá que estava contra os israelitas, ensina aos israelitas a cometer imoralidade sexual, né? A cometer a idolatria. Então isso é triste, porque por mais que eles estão indo bem, alguns estão seguindo os exemplos de Balaão, os ensinamentos de Balaão. E também tem alguns que estão seguindo os ensinamentos dos nicolaítas, que lembra que eu falei, pessoas que estão numa cultura mundana, numa cultura onde o mundo entrou dentro da igreja, então tudo é normal, tudo pode, tá bom? Então ele fala, arrependam-se enquanto há tempo, né? Eu sou aquele que está com a espada, que sai da minha boca, eu lutarei contra vocês. Então, mas quem conseguir a vitória, ele vai dar o quê? O maná escondido, que a gente já falou que quer dizer isso, né? Pelo menos uma interpretação bem plausível sobre isso. Pedra branca, a gente já falou sobre isso. E um novo nome, que ninguém sabe a não ser quem o recebe. Depois ele fala para Tiatira também, né? Vocês estão aguentando, né? Estão sendo fiéis, aguentando o sofrimento com paciência mais uma vez, né? Porém, tenho contra vocês uma coisa. Qual é? Toleram Jezabel. Então, gente, nós como comunidade, nós como corpo, não podemos deixar um câncer crescer dentro desse corpo, porque vai dar metástase. Temos de realmente cuidar disso, temos que tirar, temos que tratar, temos que ir nessas pessoas e falar, gente, olha, não dá para vocês ficarem assim. Às vezes, tomar até uma atitude extrema de tirar essa pessoa do meio, entendeu? Lembra que uma laranja podre pode apodrecer todas as outras. Então, esse também é um ensinamento importante, né? E Jesus fala aqui que se ela não se arrepender, né? Se essa pessoa, Jezabel, e os seguidores dela não se arrependerem, vai matar, vai colocar de cama, vai adoecer essas pessoas. Entendeu? Melhor que a igreja faça alguma coisa do que chegue nesse ponto aí, tá? Então, mas aqueles que conseguirem a vitória, Jesus diz aqui que vai dar a mesma autoridade, né? Autoridade para governar as nações e etc. Então, gente, Jesus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Jesus sempre dá uma oportunidade de crescimento, de vitória. Amém? Depois vai para o capítulo 3. Capítulo 3 são 3 igrejas apenas. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dessas 3, 2 estão muito mal mesmo. Sardes e Laodiceia estão muito mal. A diferença é que Sardes ainda tem algumas pessoas dentro dessa comunidade, dentro deste grupo, que não estão se contaminando. Essa é a diferença. E Laodiceia, todo mundo está contaminado, todo mundo está errado, todo mundo está pisando na bola. Mas mesmo assim, Jesus dá oportunidade para eles se arrependerem. Vamos ver aqui, para Sardes ele fala o seguinte: vocês dizem que estão vivos, mas estão mortos. Então muita gente dentro da igreja, gente, vamos levar isso para uma totalidade. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo, tá morto espiritualmente, está indo, vai uma religiosidade, né? Então fala, acordem, porque ainda tem algo vivo dentro de vocês, antes que morra tudo,
né? Se ainda tem uma pequena chama dentro de vocês, acorde para que ela volte acesa, volte com força total. Arrependam-se, né? Senão vocês vão ficar para trás, né? Jesus fala, eu vou vir como um ladrão e vocês não vão nem perceber, porque estão o quê? Dormindo, estão mortos, tá? Mas ele fala, alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas, vocês andarão comigo. Então, algumas pessoas dentro de Sardes não se contaminaram. Olha só, é até difícil, né? Você está numa igreja, numa comunidade tão contaminada, tão morta assim espiritualmente, mas algumas pessoas ainda conseguiram estar separadas, estar em santidade, conservando suas roupas brancas, né? Que fala de santidade. E ele fala, aqueles que conseguirem a vitória, todos, né? Já aqueles que já estão e aqueles que se arrependerem serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Olha só, Deus é bom demais, Jesus é bom demais. E a igreja de Filadélfia, gente, na sequência, que é a penúltima, né, a sexta, que é espetacular, porque além de Jesus não dar nenhuma repreensão a ela, ele diz que vai proteger no tempo, né, da grande aflição, ele usa o termo grande aflição aqui e outros lugares, grande tribulação que virá sobre todos os povos. Ele fala assim, que ele, Jesus, é aquele que tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que estão fazendo, tem pouca fé, têm seguido os meus ensinamentos, são fiéis. Olha só elogio. E eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Olha isso. Jesus ama tanto essa comunidade está fazendo algo tão maravilhoso. E ele fala, olha, eu abri essa porta, entrem e eu vou proteger vocês, tá? E tem muitas pessoas mentirosas que essas pessoas vão cair de joelhos diante de vocês. E ele fala, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Olha aí, mais uma vez, aguentando o sofrimento com paciência. Por isso eu os protegerei no tempo da aflição, aí, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova todos os povos da terra. Então, gente, essa igreja, essa comunidade vai ser uma parte da igreja que vai ficar protegida, que vai ficar em comunidades, em lugares de refúgio. Eu já falei sobre isso. Deus já está falando com várias pessoas aleatoriamente, vários cristãos estão preparando esses lugares, porque vai ter um tempo onde, né, segundo Apocalipse 13, os cristãos que não colocarem a marca na mão direita ou na testa não vão poder comprar e nem vender, e quem colocar a marca já está entregando o quê? A sua salvação, está claro, está escrito lá. Né? Infelizmente muitos serão enganados, porque muitos falarão, mas eu preciso colocar, olha os meus filhos, eles precisam estudar e tal, só que eles não entendem, né? Jesus é um tempo como lá na época de Noé, onde você vai precisar realmente se separar e ir para um lugar de refúgio, como aqueles animais. Noé e sua família foram para a arca durante aquele tempo, e depois que passou todo aquele tempo, aquele dilúvio, eles conseguiram voltar e viver. E vai ser dessa forma, vai ser um tempo, 3 anos e meio, 42 meses, não é isso que fala lá, eu acho que é 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, né? Ele fala várias vezes isso. Então é um tempo curto, né? 3 anos e meio, mas para a gente que vai passar essa tribulação, essa aflição, vai parecer muita coisa, vai parecer muito tempo, né? Se Deus não tivesse abreviado, nem os próprios escolhidos poderiam passar por isso, amém? Mas ele fala assim, a pessoa que conseguir a vitória, farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte de Deus. Ela virá e vai vir aqui para a terra, uma nova terra, amém? E Laodiceia, gente, nada de bom, tudo de ruim, né? Vocês acham que são ricos, vocês dizem que são ricos, têm tudo o que precisam, mas não sabem que são miseráveis, pobres, cegos, nus, infelizes. Então é isso, gente. É uma igreja que está fazendo tudo errado, e mesmo assim Jesus fala, olha, eu estou à porta e bato, se você ouvir, e eu corrijo aqueles que amam. Então, gente, vamos
aprender com essas mensagens, as 7 igrejas, e vamos deixar esta mensagem tocar o nosso coração para que nós estejamos preparados para a volta de Jesus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.